Veja só você a novidade, o Manchester City venceu, atropelou e conseguiu ser extremamente superior ao adversário num jogo de futebol. Pois é, essa temporada tão oscilante e com tantos números negativos também tem seus pequenos espaços para alegrias e talvez a construção da esperança para o improvável, porém não impossível, que seria uma virada certamente histórica no Santiago Bernabéu. Repito, é bastante improvável, mas não é impossível, e esse jogo talvez dê mais confiança ou até reconstrua uma confiança antes quase inexistente dentro desse grupo do Manchester City para o jogo de quarta-feira contra o Real Madrid, exclusivo da Max, é sempre bom lembrar. 4 a 0 hoje, diante do Newcastle, um atropelo especialmente no primeiro tempo, foram 3 gols em 34 minutos, todos marcados por Omar Marmoush, que nunca tinha feito nenhum gol com a camisa do Manchester City. Claro, esse é apenas o terceiro jogo dele, com a camisa dos Citizens, e agora ele consegue esse hat-trick num espaço de 13 minutos, o quarto mais rápido da história do Manchester City dentro da Premier League. O Marmoush jogou muita bola, o Savinho também foi muito bem, deu uma assistência para um dos gols do atacante egípcio, o brasileiro que... impressionante como ele foi muito bem o tempo todo na partida, e quem estava aqui na arquibancada de olho nele era o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, veio com o auxiliar e filho Lucas Silvestre para acompanhar mais esse jogo do Manchester City, a exemplo do que fez contra o Real Madrid. Olho no Savinho, olho também no Ederson, que deu uma assistência, assim como o Savinho, e bateu 2 recordes. Ele é o primeiro goleiro da era Premier League a somar 3 assistências na mesma temporada. Inclusive, ele tem mais assistências nessa Premier do que o companheiro de equipe Phil Foden, do que o Luis Dias e o Szoboszlai do Liverpool. Tem o mesmo número do que o Odegaard do Arsenal. Então é impressionante que o Ederson tem feito com os pés nesse quesito, nessa temporada, mas não somente nela. O outro recorde que ele bate é que se torna o goleiro com o maior número de assistências da era Premier League, são 6 no total. O outro brasileiro dessa lista é o Alisson, que tem metade, tem 3, um número também impressionante com a camisa do Liverpool. Dorival Júnior também de olho, claro, em Bruno Guimarães, capitão do Newcastle. O Bruno e o Newcastle, todos não fizeram uma boa partida, foi realmente um Newcastle irreconhecível. Inclusive, o Bruno Guimarães deu uma entrevista bastante forte depois do jogo, dizendo que se o Newcastle pensa que é um time de estrelas, não vai chegar a lugar nenhum. Parece que tem gente mais com a cabeça na final, daqui a um mês e um dia, no dia 16 de março, contra o Liverpool em Wembley, do que nos jogos que tem pela frente. E são jogos difíceis, por exemplo, na próxima rodada enfrenta o Nottingham Forest, depois visita o próprio Liverpool, enfrenta o próprio Liverpool na Premier League antes de ter essa final da Copa da Liga. Mas enfim, são os brasileiros protagonistas e personagens desse jogo. O Vitor Reis não saiu do banco de reservas, ia entrar no finalzinho, mas não entrou porque o Haaland sentiu um incômodo físico. Parece não ser nada demais, tá? O Haaland sentiu, mas saiu andando. Então ele parece que não é um problema para essa partida decisiva no Bernabéu contra o Real Madrid. Um detalhe sobre o Ederson, ele tem jogado com um problema na coxa. Ele é um dos tantos jogadores do Manchester City e de vários clubes nesse calendário maluco, né, do futebol europeu, do futebol mundial, que tem tentado forçar e jogar mesmo com pequenas lesões ou quase lesões. E o Ederson, por exemplo, a assistência que ele dá hoje para o Marmoush é um passe que ele não pode treinar, porque se ele treinar pode intensificar esse problema físico e tirá-lo das partidas. Então é impressionante, né? Provavelmente hoje Rúben Dias e Ake foram poupados para ver se conseguem se recuperar a tempo do jogo do Bernabéu. O John Stones jogou muita bola, o Kuzanov foi titular e foi muito bem também. Destaque para o Nico Gonzalez, que fez o segundo jogo dele com a camisa do Manchester City. No fim de semana passada estreou contra o Leyton Orient, jogou só 22 minutos e saiu com uma pancada nas costas. Contra o Real Madrid não estava bem fisicamente para entrar no jogo, ficou só no banco de reservas e hoje foi titular e terminou a partida com 98% de acerto nos passes, o maior número dentro de campo, uma boa atuação de um primeiro volante muito bem-vindo para esse Manchester City, que precisa de algum equilíbrio para o restante da temporada, mas claro também para ver se consegue o que é improvável, mas repito, não é impossível contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Então, vamos esperar para ver como que esse Manchester City viaja para Madrid, quais jogadores estarão à disposição do técnico Pep Guardiola para essa decisão muito grande. Estarei nessa cobertura junto com a Tatiana Mantovani, com a Carol Albuquerque, viajo na segunda-feira para acompanhar o dia das prévias.
entrevistas coletivas, treinamentos e, claro, o grande dia do jogo do Santiago Bernabéu. Um dos dois, nesse momento, provavelmente o Manchester City, estará fora das oitavas de final da Liga dos Campeões, algo que nunca aconteceu na carreira do Guardiola. Ele nunca saiu na primeira fase da Champions. Ele sempre jogou o mata-mata das oitavas em diante. É claro que agora é um novo formato, mas esse novo formato pode ter a primeira grande vítima na figura do técnico Pep Guardiola. Quarta-feira, jogo exclusivo da Max.